Olá, tudo bem? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E meu nome é Marília, faço parte da equipe de professores da escola dominical. Eu e meu esposo, nós fazemos parte da sala de casais. Somos professores da sala de casais e também fazemos parte do Ministério de Casais aqui da Quinta Igreja. Antes de começar a nossa aula, eu quero deixar um recado para vocês sobre uma gincana que a igreja promoveu para falar o que a gente tem feito nesse momento em casa, que está todo mundo em casa, que é a Gincana Contentes, né? O que você tem feito nesse tempo que você está em casa, seja com a família ou seja individualmente, através dessa gincana, nós podemos colocar tudo aquilo de bom que tem acontecido nessa nova rotina que nós estamos vivendo. E também que vocês postem uma foto no WhatsApp da escola dominical mostrando sobre tudo que está acontecendo na sua vida, né? Nesse período. E aí você pode colocar alguma frase falando quais são as coisas boas, e no final nós vamos passar um clipe para a igreja com todos que enviaram as fotos, e vai ter uma premiação também para aqueles que participarem, né? A Livraria Maranata, ela está nos apoiando e a gente vai premiar as melhores fotos, né, que forem postadas ali. E peço que todos participem também, até pra gente matar a saudade um pouquinho, né, de todos, que a igreja, isso vai ser muito bom para a igreja. Hoje o tema da nossa aula é sobre a mulher virtuosa. Eu vou pedir que vocês acompanhem, se vocês puderem ler, em Provérbios 31, versículo 10 a 31. Então, deixa eu ler aqui. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à tua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e a vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Eu achei interessante essa palavra, porque na realidade que nós vivemos hoje, é praticamente impossível a gente conseguir imaginar uma mulher assim, né? Perfeita aos olhos de Deus, né? E em todas as áreas da sua vida. Mas então, eu quero perguntar para vocês, será que realmente existe essa mulher perfeita, essa mulher virtuosa em todas as suas ações? Quando eu comecei a ler esse texto, eu achei interessante porque é uma mulher praticamente perfeita, né? Uma mulher que aos nossos olhos ela não existe. Mas com certeza,
se nós temos essa palavra na Bíblia, falando exatamente como o título da mulher virtuosa, eu acredito que Deus tem um propósito nesse texto, né? Em mostrar qual que é a referência que Ele nos coloca para sermos como mulheres, né? No segundo versículo, ele fala, mulher virtuosa, quem a achará? Então, é uma mulher valiosa, rara, né? Algo que seja difícil de encontrar e algo que seja difícil de alcançar também, né? Por isso que nós precisamos estar diante de Deus em oração, para a gente conseguir sempre melhorar e conseguir conquistar sempre virtudes, né? Como mulheres. Outra coisa que eu achei interessante também é que no versículo 29, ele fala que muitas mulheres procedem virtuosamente, mas a todas sobrepujas. Então, muitas mulheres agem de forma virtuosa, né? Mas nenhuma será como essa que foi descrita aqui na Bíblia, né? Então, por que né, seria tão difícil assim de encontrar uma mulher com todas essas virtudes, né? Na verdade, esse texto, eu acredito que ele tenta colocar a mulher um alcance, né, à perfeição de Deus, mas essa mulher nada mais é do que a personificação da sabedoria. É uma mulher sábia em todas as áreas, em todos os sentidos, né? E, inclusive, eu gostaria de ler também o Salmo 112, que ele fala sobre a promessa de Deus aos homens, né? Que tem muita semelhança também com a mulher virtuosa, que são as promessas de Deus para aqueles que possuem todas essas características que foi colocada aqui a mulher virtuosa. No Salmo 112, então. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo e não será jamais abalado. Será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, os desejos dos perversos perecerá. Então, existem algumas semelhanças, né, nesses dois textos, em que realmente quais são as promessas de Deus para aquele homem e no caso das mulheres também, daquele homem e daquela mulher que age com virtudes, né? Conforme o Senhor, no caso, aplicando-se à mulher virtuosa, uma mulher que teme ao Senhor. Algumas das características também são as bênçãos por gerações, né? Quando Deus vê que é uma mulher virtuosa e justa, Deus lhe dá bênçãos por muitas gerações. Justo, bondoso, misericordioso, confiante, forte e, sobretudo, caridoso também. Então, essas são uma das características que não só a mulher virtuosa, mas aos filhos de Deus, que é isso que Deus espera. Por isso que essa palavra direcionada à mulher é exatamente qual é o perfil que Deus quer para uma mulher sábia. Então, falando um pouquinho sobre essa mulher, então quem era essa mulher, né? Quais eram todas essas virtudes que ela tinha e o que nós, na nossa vida hoje, na nossa prática, o que nós podemos acrescentar para a nossa vida, né? Para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, nos tempos de hoje que têm sido tempos difíceis e que muitas das vezes temos que nos dividir em várias tarefas, né? Em várias situações.
mas Deus, ele nos capacita para isso, e eu tenho certeza que se a gente seguir os caminhos dele, se as suas palavras, a gente consegue agir com essa virtude que ele colocou, né? Então, o que hoje seria uma mulher virtuosa? Seria uma mulher que sabe gerenciar o seu tempo, gerenciar a sua vida, todas as áreas de sua vida, né? Que podem ser... a mulher, ela tem a capacidade de resolver várias coisas, né? Ao mesmo tempo. Eu acredito que Deus deu essa capacidade para a mulher, justamente para a obra dele, né? Para que nós possamos ser mães, esposas, filhas, né? Administradoras do nosso lar. Então, eu acredito que isso que Deus colocou para a nossa vida. E só que para isso, essa mulher, o que nós precisamos para a gente ser uma mulher de virtudes, né? Ser uma mulher conforme Deus nos ensinou. Antes de tudo, nós precisamos também ter inteligência emocional para conseguir administrar, gerenciar a nossa vida, conseguir separar as adversidades da vida, que nós sabemos que sempre vai ter, mas é isso que Deus ensina. Essa mulher virtuosa que nós lemos aqui, ela é perfeita, mas aplicando a nossa vida, nós também somos mulheres que temos várias atribuições, né, na nossa vida, e com isso a gente consegue fazer de acordo com a obra dele, né, desde que a gente coloque nas mãos dele. Então, eu dividi para a gente falar um pouquinho de cada particularidade, né, que foi colocado aqui na Bíblia, do que essa mulher foi. Primeiramente, eu queria falar sobre a vida pessoal dessa mulher, né, que ele fala como uma mulher que no seu trabalho, né, no cuidado com a sua casa, com seu esposo, com seus filhos. Mas o que eu achei interessante nesse texto é sobre como ela conseguiu administrar tudo isso, né? Então, sobre a vida pessoal dela, sobre as suas atitudes, ela é cautelosa em suas decisões, né? Muitas das vezes, nós mulheres, principalmente como influenciadoras no nosso lar também, ou no nosso trabalho, a mulher tem uma capacidade persuasiva muito grande, então nós temos que ser cautelosos nas decisões, né? Precisamos ter sabedoria nas decisões que nós vamos tomar, que isso tudo Deus também nos ensina. Nós temos que nos colocar diante dele para que ele nos ensine a tomar as decisões certas, né? Em todas as áreas da nossa vida. Ela é uma mulher forte. Uma coisa interessante também é que ela preocupa com todas as coisas que ela se preocupa. Ela também se preocupa, inclusive, com a sua aparência, com o seu conforto, que fica no versículo 22, em que ela coloca: faz para si cobertas, veste de linho e de púrpura. Então, com todas as atribuições que essa mulher tinha, ela também preocupava consigo mesma, né? Era uma mulher que também, apesar de tudo que ela cuida, de toda essa capacidade que Deus dá à mulher, ela também tem essa capacidade de... Ela também tem esse cuidado com a vida dela também, né? Com o conforto, com a nossa saúde, que é uma coisa que a gente também tem que se preocupar, né? Já que nós administramos tantas coisas na nossa vida, né? Outra coisa que eu achei que assim, foi a mais valiosa de tudo que foi colocado nessa mulher é a sua vida conjugal, né? Que inclusive é citada 2 vezes aqui sobre o relacionamento com o seu esposo, né? Para vocês que são esposas, nós sabemos o quanto a nossa vida como esposa ela influencia na nossa casa, no nosso lar. A mulher, ela tem o papel de edificadora do lar, né? Por que edificadora? Pela nossa capacidade de construir, a nossa capacidade de cuidar do nosso lar, da nossa casa e também do nosso casamento, né?
Então, existe uma confiança recíproca nessa mulher que foi tratada aqui, que o seu marido era respeitado, o seu marido era, perante a sociedade, ele tinha muito respeito. Então, com certeza, essa mulher foi uma mulher, é uma mulher apoiadora, uma mulher que também consegue apoiar as decisões do seu esposo, né? Muitas das vezes, além de todas as atribuições que nos é colocada, principalmente em relação ao nosso cônjuge, é extremamente importante, né? O apoio da esposa, é extremamente importante a autoridade que a esposa tem sobre a vida do seu esposo, né? Ela também, por esse respeito ser recíproco, né? Por ela cuidar e respeitar do seu cônjuge, o mesmo se refere a ela também, né? Ela também era respeitada pelo marido, pelos filhos, e é o que nós precisamos ser, né? Nós precisamos cuidar do nosso lar, como edificadora, né? A gente cuidar de de tudo aquilo que Deus colocou para que seja da nossa responsabilidade, né? Como mulher, como esposa, como mãe. Outra coisa interessante, outra área interessante também sobre a mulher virtuosa é a vida espiritual daquela mulher, né? O interessante é como em todas as suas ações é uma mulher que sempre pensou na necessidade do outro, né? Na necessidade do esposo, na necessidade dos filhos, das suas servas, né, que trabalhavam para ela, nas necessidades da casa, e também aqueles que estão em aflição ou necessitados. Essa mulher também ampara, né? Então nós, como filhas de Deus, nós também temos que não só ter esse cuidado especial com a nossa casa, com a nossa vida, mas também com a vida do outro, né? Eu tenho certeza que a mulher, pela sua sensibilidade, pela maneira como nós lidamos com a nossa vida, tenho certeza que Deus nos usa muito, principalmente em conselhos, né? Como conselhos sábios, Deus nos orienta nesse sentido, com certeza. Então, a sensibilidade da mulher, ela é extremamente importante, que ela é o que nos faz ser diferentes, né? É o que nos faz ter sensibilidade em todas as necessidades mesmo, seja da nossa família ou seja de algum necessitado. É uma mulher acolhedora e uma mulher em que o outro é o centro, né? Porque o interessante é que o título desse texto é sobre mulher virtuosa, mas é uma mulher em que durante todo o texto ou ela está fazendo algo pela família, pela casa, pelo outro, né? Sempre pensando no outro. Então, eu acredito que essa mulher, Deus colocou esse texto a nós para que nós aprendemos que, sobretudo, nós temos que cuidar da nossa vida, mas também a gente tem que cuidar da vida do próximo, né? Caridosa e generosa ao próximo, e confia no Senhor e não tem aflições cotidianas. É complicado a gente, ao pensar na quantidade de virtudes que a gente precisa ter, a gente pensar em não ter uma aflição cotidiana, né? Então, tudo isso nós só conseguimos se houver intimidade com Deus, se a gente entregar a nossa vida a Deus, porque sem isso nós não conseguimos resolver as nossas aflições cotidianas e conseguir ser capacitada em tudo que Deus coloca, né, para a nossa vida, todas essas atribuições. A mulher, a generosidade no falar, que eu também acredito que tem a ver com a sensibilidade, né, da mulher, que ela acaba tendo uma sensibilidade maior para conselhos, para cuidar até inclusive das outras pessoas também, né, e aconselhar a mulheres, famílias, entre outros. E outra área também interessante sobre essa mulher virtuosa é sobre o seu trabalho, né, a sua disposição para o trabalho.
é uma mulher que não reclama, que é alegre todos os dias. Então, Deus nos usa muito, principalmente na profissão que nós escolhemos, no nosso trabalho diário. Deus nos usa para que a gente possa alcançar a vida de muitas pessoas, né? Que nós possamos abençoar também a vida dessas pessoas. E ela também, uma das outras atribuições como trabalhadora, como profissionalmente na vida dessa mulher virtuosa, é que ela era empreendedora, né? Então, eu acho que uma das principais características que a mulher precisa é ser empreendedora, né? Diante da quantidade de atribuições que nós temos, né? No nosso dia a dia. Então, isso também é algo que Deus quer que a gente faça, né? Tudo isso, nada disso nós conseguimos fazer sem que nós tenhamos o direcionamento de Deus, para que nós possamos gerenciar. É praticamente impossível a gente aplicar tudo da mulher virtuosa, a nossa vida, nosso cotidiano. Mas o que Deus quer nos falar é que para que nós conseguimos tudo colocar diante dele, né? É ele que nos dá esse direcionamento e nós temos potencial para isso, né? Para que nós possamos cuidar, para que nós possamos edificar, né? Inclusive também na vida familiar dessa mulher virtuosa, ela tem o respeito dos filhos dela. E hoje, principalmente como mães, nós sabemos o quanto o nosso papel é importante, né? Claro, o papel dos pais como um todo, mas a mãe, ela possui um papel muito importante na vida dos seus filhos, né? Então, como mães também, é um desafio muito grande e que nós sabemos que somente Deus pode nos direcionar nesse sentido e no cuidado com os nossos filhos também. Ela consegue administrar as tarefas do lar e também do trabalho. Hoje em dia, uma das maiores dificuldades que nós temos é justamente conseguir esse direcionamento de administração do lar, administração da nossa vida. Só que tudo isso é algo que nós só conseguimos com sabedoria, conseguindo gerenciar várias coisas ao mesmo tempo. Então, Deus também nos dá esse direcionamento, Ele também nos abençoa nesse sentido, né? E, principalmente, ela era uma mulher cuidadosa com o lar e o bom planejamento do lar. Então, realmente, quando a gente lê esse texto, é uma mulher perfeita, né? Uma mulher que realmente foi a personificação da sabedoria. Mas, com tudo isso, eu quero trazer para vocês que é impossível com que a gente faça tudo na nossa vida sem que haja o direcionamento de Deus e principalmente o temor a Deus, né? Que sem Ele nós não conseguimos resolver nem um pouco de todas essas atribuições que Deus colocou à mulher. A mulher tem um papel extremamente importante na vida de todos. E tanto que a mulher também é muito falada, existem várias mulheres que foram muito importantes na Bíblia, cada uma com a sua particularidade, com o seu aprendizado, mas eu acredito que se Deus nos colocou essa mulher virtuosa, é porque nós temos que tentar alcançar essa perfeição, né? Pelo menos, como diz aqui no versículo 22, nenhuma mulher conseguirá ser como essa que Deus descreveu aqui, mas que nós podemos tentar a cada dia melhorar como filhos do Senhor também, né? Para abençoar a vida de todos também. Então, para a gente finalizar sobre essa mulher virtuosa, o que essa mulher então nos ensina? Primeiramente, o temor ao Senhor, né? Que em tudo que nós que façamos em nossa vida, é importante o temor ao Senhor, como também foi falado no Salmo 112, sobre as promessas de Deus.
Essa mulher, na verdade, ela não precisa ser uma mulher com múltiplas tarefas, com múltiplas atribuições, né? O que Deus quer é que nós sejamos bênção em tudo o que nós fizermos. Então, que nós sejamos bênção como esposa, mães, né? Como filhas, como servos do Senhor. É isso que Deus quer de nós, né? Uma vida centrada no outro, em que nós possamos pensar no outro também, fazer pelo outro, cuidar do outro, né? Que Deus nos deu essa sensibilidade como mulher para isso, para que nós façamos o serviço dele. E essa mulher, ela tem um valor inestimável para Deus. E o que Deus quer é o alcance da perfeição dele. Nós não vamos conseguir alcançar essa perfeição, mas eu tenho certeza que diante dele, ele vai nos honrar, vai nos abençoar, para que nós conseguimos fazer pelo menos 1/3 do que essa mulher virtuosa foi nos dada de presente, né? Para a gente aprender um pouquinho, e que tudo isso que é feito são frutos do nosso trabalho mesmo, da nossa intimidade com Deus, fruto da nossa como edificadora do lar, como cuidadora, né? Tudo isso reflete na nossa vida também, né? Como filha do Senhor também. Eu espero que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida. E eu quero fazer uma oração para agradecer e espero que vocês tenham aprendido e que tenha abençoado a vida de vocês nesse dia de hoje. Vou orar então para a gente agradecer. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse momento que o Senhor me colocou aqui, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser mulheres virtuosas, que o Senhor nos dê condições, ó Pai, para que nós possamos ser ótimas esposas, ó Deus, filhas, mães, ó Deus, que o nosso papel, Senhor, seja extremamente importante, ó Pai, na vida da igreja, ó Deus, da sociedade, do nosso lar. Nós sabemos que a mulher com a sua sensibilidade, ó Deus, ela consegue, Senhor, abençoar a vida de todos, que Deus deu a isso a nós, ó Pai, como um presente, como um privilégio, ó Deus, para que nós possamos alcançar muitas vidas. Obrigada por tudo, que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigada, até mais.